Vamos começar então, né? Boa noite para todos. Então, esse nosso tema de hoje é a questão do corpo e as emoções. E eu queria começar com vocês a partir de uma frase de William Shakespeare, que é atribuída a William Shakespeare, que diz que somos feitos da mesma matéria da qual são feitos os nossos sonhos. E ele não foi metafórico quando ele disse isso. Antigamente achávamos que sim, que era uma metáfora, que era uma poesia. Mas atualmente, de uns tempos para cá, a neurociência, a física quântica tem estudado e tem compreendido cada dia mais que nós somos feitos da mesma energia de que é composto o universo, da mesma matéria, das mesmas substâncias que o universo é composto. E aí vem a Cristina Cairo, que é a moça que nós vamos falar sobre o corpo e as emoções. O livro dela, inclusive, traz esse título, O Corpo e as Emoções. Ela vem dizendo que nós possuímos diferentes tipos de energia em nosso corpo e que é muito desnecessário que nós tentemos provar a fundo como que isso funciona, como que essa energia chega até nós e é transmitida até as outras pessoas. Mas ela cita um exemplo que é bem fácil de a gente reconhecer, que basta a gente perceber quando duas pessoas estão numa conversa bem bacana. O Nery essa semana até falou sobre isso dele, da esposa, na conversa anterior, que você pensa a mesma coisa, fala junto, parece até que foi uma coisa combinada, mas foi tão espontânea que parece uma coincidência, e é uma coincidência. Mas essa coincidência, na PNL, é chamada de rapport. E ela revela, no caso a PNL, revela que as pessoas, elas entram numa sintonia mental naquele mesmo instante, né, como se fosse uma coisa milagrosa, e que é uma identificação inconsciente. Essa identificação inconsciente são as nossas relações pautadas nessa conexão energética, que nós mencionamos tanto no tema da espiritualidade, quanto no tema da sincronicidade. E isso é chamado por nós de sincronicidade. Nós estamos com as mentes numa energia de frequência síncrona. Então, é possível que a gente passe a sentir e a entender, a partir disso aí, que os nossos sentimentos positivos vão nos trazer energia de vigor e que os nossos sentimentos negativos vão gerar energias densas, vão trazer certo peso, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo físico. Nós vamos passar a sentir as energias que nós emanamos, que nós vibramos durante o nosso dia, nas nossas oscilações diárias de humor, essa energia que vai sendo transmitida para o outro. Então, o que nós somos, o que nós aprendemos sobre a nossa vida, é apenas uma partícula minúscula e muito incompleta de todo esse universo infinito de possibilidades e de coisas que nós muitas vezes nem imaginamos que existam de fato. Que muitas vezes a gente sente que elas existem, mas não acreditamos nelas. Apenas sentimos. E muitos estudos, pesquisas e suposições têm sido colocadas a esse respeito. Mas, no entanto, o que a gente sabe mesmo é que a nossa saúde, a nossa vida, até as nossas finanças, a nossa vida familiar, as nossas relações amorosas, de amizade, de trabalho, tudo isso depende muito da nossa razão e da nossa emoção. E quando se fala em razão e emoção, no pensamento holístico, essa estrutura ela precisa ser enxergada de uma maneira integral, porque nós precisamos ser vistos como um todo. Isso na visão holística. E para desatar esses nós, de acordo com o pensamento holístico, da nossa saúde, ou da nossa falta de saúde, na verdade, é necessário que a gente se permita conhecer esses princípios da mente pura,
que inclusive nós falamos quando falamos do médico indiano de Pak Chopra. Ele fala muito sobre essa questão da mente pura, né? Porque para a gente afirmar que nós somos feitos da mesma matéria da qual o universo é composto, então nós precisamos acreditar que assim é e fluir, e seguir acreditando nessa energia. Nós precisamos entender que tudo pode ser mudado a partir de uma escolha feita por nós, que os nossos caminhos eles podem acontecer de maneira positiva, mas para isso nós precisamos trilhá-lo sem medo. Esse caminho precisa ser visto de uma maneira pura, de uma maneira a fluir, de nos levar a fluir como o universo flui, como as plantas fluem, como nós falamos antes, né? Então, grandes filósofos, né, da história humana, eles, como Sócrates, Heráclito, Platão, Aristóteles, vários, né? Eles dizem que eles manifestaram através do autoconhecimento por meio da física, da metafísica, da matemática, da astronomia, da astrologia e a medicina. E eles reconheceram que na nossa mente existe um poder invisível para que a cura exista. E essa cura, ela está intrínseca em nós. Então, cada vez que nós manifestamos as vibrações energéticas positivas, são as nossas possibilidades de trazermos a cura para a nossa vida. E exemplo vivo disso, ou exemplo verdadeiro disso que eu estou dizendo, do autoconhecimento e do poder da cura, está no Mestre Jesus. Mais do que Jesus, né? Jesus, as pessoas tocavam na túnica e se sentiam curadas, e ele perguntava quem tocou na minha túnica, e a pessoa percebia a cura ali, né? O Mestre Jesus teve a mulher do poço, que apenas pela fé, ele falou, vá, sua fé te curou. Então, ele demonstrou que nós também temos esse potencial de cura, mas que nós ainda estamos num processo de aprendizagem. E ele a conhece perfeitamente. E depois de Jesus vieram profetas, Buda, né, que também tinha esse conhecimento da ascensão emocional, da ascensão das emoções. Então, outros profetas ascensionados, que são considerados como ascensionados, por terem essa sensibilidade de perceber a maneira de curar a si mesmo e de levar essa energia branda, essa energia de luz aos outros, né? Então, se a gente for analisar assim, o tempo, ele não é responsável pelas nossas doenças. E as fatalidades, elas passam a não existir, porque se nós temos a capacidade de escolha, o direito de escolha, então as nossas decisões podem nos guiar por esse caminho no qual nós falamos. Então, tudo vai depender do nosso mundo interior, da maneira como, primeiro, nós agimos dentro de nós, porque nós somos aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós temos visto pessoas dizendo que elas vão conseguir, que elas vão ser isso, que elas vão ser aquilo, e elas conseguem. Então, o mundo, ele é um grande espelho mágico que nos faz atrair aquilo que nós estamos acreditando profundamente, aquilo também que nós estamos emitindo. Porque se a gente tentar mudar de alguma maneira, a maneira como lidamos com as outras pessoas, a maneira como nós nos dirigimos para as outras pessoas, nós vamos perceber que elas vão mudar a maneira como falam com nós, como agem conosco. É uma troca energética daquela frequência, daquela vibração que nós tanto falamos nesses dias que a gente tem se encontrado. Então, nós podemos ser aquilo que nós quisermos ser, mas a gente precisa, primeiro, acreditar nesse reflexo que vem de nós mesmos para o outro. Então, tudo é um reflexo de nós mesmos, tudo é um reflexo daquilo que eu trago comigo. E nós já começamos a perceber isso, porque as nossas atitudes ultimamente têm trazido os resultados que nós estamos dispensando nesse universo, nesse mundo. Então, quando a gente passa a observar as outras pessoas, nós sabemos
e vamos aprender a agirmos verdadeiramente dentro desse nosso mundo interior e secreto e misterioso que é estar nesse universo, que é estar nesse lugar no qual nós vivemos. E estamos aqui para aprender. Então, nós somos muito mais profundos e somos muito mais do que essa aparência que nós temos nos deixa mostrar, do que ela deixa transparecer. E o que nós precisamos fazer? Precisamos ajudar esse nosso corpo a recobrar os sentidos, a reaprender ou a se posicionar observando as nossas condutas diárias, observando a maneira como nós agimos, para que a gente dê mais atenção a esse nosso corpo físico, para que a gente consiga notar em determinados momentos de nossa vida, quando a nossa saúde ela se altera inexplicavelmente. E muitas vezes, reparem que tem muito, algumas situações de doença, tem muito a ver com as nossas oscilações de humor, os nervosos pelos quais nós passamos, as angústias, os desesperos e as situações cotidianas da sociedade. Então, por exemplo, quando nós temos mal-estar, dor de cabeça, rins, o fígado fica debilitado, isso tudo constitui mensagens inconscientes que estão a nos dizer que nós precisamos resolver algum problema de origem social, né, de ordem que está lá fora, mas que fomos nós que guardamos as mágoas, as tristezas, os orgulhos, as frustrações, e essas foram originadas lá nas relações. Mas quem permitiu? Nós. De quem foi a escolha? Nossa. Então, é por isso que lá atrás eu disse que as nossas escolhas influenciam na nossa saúde física. A maneira como nós lidamos com a nossa vida faz isso. Então, a nossa mente é o ponto de partida para a saúde, para que a gente tenha saúde. E o pensamento, a maneira como eu me coloco no pensamento, é o leme para que essa saúde venha, ou não, né? A maneira como eu conduzo esse leme é que vai trazer ou não saúde para mim, para nós. E aí, eu queria colocar um pouquinho do Dr. Bach para vocês. Nós vamos falar dele lá nos florais, porque foi ele que criou, né, o sistema florais de Bach. E ele diz que, em essência, a doença é o resultado do conflito entre a nossa alma e a nossa mente. Aquilo que a nossa alma quer de verdade e aquilo que a nossa mente racional fica buscando, né? E essa guerra jamais vai ser erradicada se nós não fizermos os nossos esforços, tanto mentais quanto espirituais, e nos dirigirmos para o entendimento das propriedades que vão nos trazer ou prevenir a cura de doenças. A gente precisa remover, o Dr. Bailey diz que nós precisamos remover os fatores básicos, que são as causas primeiras, ou seja, as causas emocionais, as causas que estão lá na base. Por isso a leitura dos florais é essa. A gente fica investigando a pessoa porque precisa saber o que está lá atrás, porque a doença que se apresenta aqui, ela foi gerada em alguma outra situação lá atrás. Então, a gente precisa estar atentos a essas questões em nossas vidas, as questões que vêm antes, e algumas realmente vêm no DNA, quando a constelação sistêmica traz isso, traz que nós trazemos, né, recebemos dos nossos ancestrais as dores, as mágoas e as angústias. E como curar isso? Olhando para eles, enxergando o lugar deles e não querendo nos colocar no lugar deles. Tudo que eles viveram são impulsos para que nós possamos viver a nossa vida. Isso é um preceito da constelação sistêmica. Então, as terapias integrativas, todas elas são muito ligadas nessa questão holística mesmo, da composição do todo, de entender a sua genética anterior, né? A sua genética, aquilo que vem
dos seus pais, dos seus familiares ancestrais. Então, eu gostaria de fazer para vocês agora um acompanhamento entre a relação entre o que há no emocional com o nosso corpo físico, e agora vocês vão até rir, talvez, porque são coisas tão comuns e que nós não paramos para perceber. Por exemplo, quando nós temos uma dor crônica no pescoço, essa dor que nunca acaba, que você não sabe de onde veio, você já parou para pensar quem é ou o que está pesando aí? Que situação você deixou pesar em você para doer tanto o pescoço? Às vezes tem aquelas dores crônicas nas costas. Quem ou o que você está carregando que não é seu, que não é do seu direito? E aí eu volto lá, né, nas questões dos antepassados. O que veio de lá que você não precisa mais carregar, mas está carregando? E aí, às vezes, a nossa vista fica falhando, fica turva. Quem ou o que você não quer ver? O que está faltando você enxergar? O que o universo, a vida, a natureza está te mostrando? Pode ser no trabalho, pode ser na vida familiar, em quaisquer questões. O que dentro disso você não está conseguindo enxergar que você precisa mudar ou que você precisa ressignificar na sua vida? E aí vem as questões de laringite crônica, que tem a ver, tudo que tem a ver com a garganta é de falar. O que você não quer dizer, o que você diz que não deveria ter sido solto aí, o que não deveria ter sido colocado para alguém ou em alguma situação que você disse. E aí tem os problemas da garganta, né? Sempre quando é algum problema aqui, é alguma coisa que você disse que não deveria ou algo que você quer dizer, mas não consegue, não tem coragem. E aí vem aqueles problemas de audição. A gente não, o que é que eu não estou querendo ouvir? O que eu não quero ou o que eu penso que eu não preciso ouvir? E aí vem uma coisa bem interessante. Nos casais mais de que viveram muito tempo juntos, normalmente apenas um perde a audição. Dificilmente são os dois que perdem. Por que será? Por que será que um não quer ouvir, ou o que o outro diz o tempo todo que aquele ali já não quer mais ouvir, ou não consegue dizer que não quer ouvir? Precisamos pensar. E aí vem os problemas respiratórios crônicos. O que é preciso pôr para fora do peito? O que o peito quer levar para fora, quer tirar daí? Então, tem as questões de tontura, né? Quando a gente está tirando do eixo, olha, tontura tem a ver com equilíbrio. Então, o que está te tirando do eixo? O que te faz não se sentir equilibrado, não se sentir alinhado com a vida profissional ou com a vida familiar? O que não está te fazendo feliz, está tirando o equilíbrio? E aí a gente fala um pouquinho sobre a prisão de ventre, que quase todo mundo tem. E aí vocês vão ver que elas revelam uma questão de avareza, mas não é só avareza em questão financeira, não. É avareza com a possibilidade de alcançar a prosperidade, de expandir na vida. Inclusive, é comum que algumas pessoas apresentem constipação crônica. Essas pessoas têm dificuldades de aprendizagem e de resistência aos desafios, né? Elas não conseguem aceitar os desafios, elas dão um passo atrás. Então, o intestino preso, ele revela uma recusa de largar as velhas ideias, as velhas crenças, as emoções que já não fazem mais parte de nós, mas nós temos medo de seguir em frente. Então, é um apego ao passado. Ela revela também um medo, esse medo de abandonar uma coisa que eu conheço, que eu sei o que é, não está me fazendo bem, mas eu sei o que é, eu sei como lidar com aquilo ali, então eu não quero ir para o desconhecido. O desconhecido me tira da minha zona de conforto. E às vezes é muito bom estar ali, é quentinho, está me fazendo mal, mas é quente. Então eu fico, né, naquilo que eu conheço, para não partir para o desconhecido, que vai me tirar
um pouco dessa zona de conforto. Então, este medo é até natural nos dias atuais, porque o novo ele é assustador. Nos dias atuais, ou em qualquer época, o medo ele é assustador, porque o medo, o desconhecido é assustador, porque ele nos leva para lugares incertos, para situações incertas, né? O desconhecido é o desconhecido. Então, ele pode tanto nos levar para o bem, como nós acreditamos muitas vezes que nos leva para o mal. Então, as constipações são esses nossos medos. Vocês já repararam que quando a gente está apreensivo para apresentar um trabalho, para fazer alguma reunião, alguma coisa, a gente sente a dor, né? Aquela prisão de ventre. É isso, é o medo de avançar, é o medo de expandir para a vida, de se colocar em posição de confronto, né? Então, para muitas pessoas é muito chocante, né? E muito surpreendente compreender que nós somos responsáveis por tudo isso, que quase todas as doenças das quais nós somos vítimas, somos nós mesmos que as provocamos, que as trazemos para o mundo. Então, assim, tem muitas correntes científicas, tanto de correntes da medicina ocidental, passando inclusive pela psicologia, pela antropofagia, a homeopatia, pela medicina tradicional chinesa, entre tantas outras dessa área mais holística, né? Isso tudo para essas ciências já é muito antigo, já é muito natural pensar sobre isso. E uma verdade que faz parte desses nossos dilemas, né, de que tem acometido a nossa sociedade, são as nossas crenças profundas de que a gente não consegue revisar as crises, não consegue resolver as nossas crises internas. E muitas vezes porque a gente não tem coragem para encarar essas situações. Então, assim, nas correntes de cura holísticas, essas que mencionei, a doença, ela não deixa de ser, por exemplo, a biografia da pessoa, está ali. Se a pessoa te apresenta algumas determinadas dores, e nós, nas terapias integrativas, fazemos isso, as dores, elas revelam as emoções, os sentimentos e a relação que a pessoa estabelece com a vida. O que ela quer da vida? Então, é isso. Então, a doença é uma crise emocional que se materializa no nosso corpo físico. Então, a doença, ela é sempre uma oportunidade real para que nós prestemos atenção em nós, para que nós pensemos naquilo que precisamos mudar em nós. E se a gente não fizer essa cirurgia da alma, uma hora ou outra nós vamos parar num centro cirúrgico, num bloco frio, para uma cirurgia física. Então, nós precisamos modificar o nosso pensamento, modificar a maneira como nós nos posicionamos diante da vida em relação às doenças, em relação ao que nós entendemos sobre doenças. Então, nós precisamos ficar de olho nesses nossos momentos de angústia, de desânimo, insônia, né? A gente pensa assim, ai, que dor de cabeça, como estou irritado. Várias coisas que estão em excesso em nós, a insegurança física e emocional, são nossos medos irracionais, e esses sintomas são fonte de muitos estudos antigos dos gregos que já falavam sobre essa relação entre os nossos medos e as nossas dores físicas. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa traz que 90% das doenças decorrem de fato por fatores emocionais, e apenas 10% que são os excessos e os conflitos que nós temos entre nós nos nossos ambientes pessoais. Ou seja, se nós conseguirmos nos reorganizar emocionalmente, talvez nós tivéssemos muito menos pessoas nos hospitais, nos postos de saúde,
Ludmila colocou alguma coisa aí, eu não consegui ler. Ela falou de alguma coisa emocional nessa relação. São 5 as emoções que vão reger esse funcionamento dos órgãos, né? Os nossos órgãos da vitalidade. Eu vou colocar para vocês com relação à raiva e à angústia. É o fígado que vai atacar. Se você estiver sentindo fígado, observe a agitação mental, a agitação diária, a raiva que você sentiu, ela vai levar ao fígado. Não esquecendo do fator genético, que vem aí no seu DNA. Às vezes o seu fígado está doendo porque tem algum fator genético de raiva e agitação lá atrás também. Isso aí eu estou colocando dentro da constelação sistêmica que traz isso do DNA. E as outras terapias também. O medo vai trazer as dores nos rins. Nós estamos com medo, né? Então, os rins vão sentir, eles vão gritar. A ansiedade é o coração, e esse é o mais fácil da gente perceber, né? Porque qualquer agitação, qualquer coisa que nos deixa ansiosos, nosso coração dispara. Então, esse é o mais facinho de perceber, vamos colocar no caso da população em geral. As preocupações, elas trazem problemas no baço. As tristezas vão trazer o pulmão, né? A respiração, né? Fica ofegante, a gente não consegue respirar. Então, é porque a gente está triste. Alguma coisa nos colocou é, na introspecção. Então, o que a gente não deve fazer? Jamais expressar de maneira nenhuma, nem em voz baixa, nem em pensamento, tentar, nem em pensamento, coisas do tipo, eu sou assim, você é assim para sempre, já nasci assim, sempre fui e não vou mudar. Não, porque essa frase de dizer que você sempre foi assim, vai te impedir, vai cortar a sua chance de cura, vai cortar a sua chance de transformar os seus sentimentos. Se você afirmar que você não pode mudar, você não pode mudar. Lembra? As nossas escolhas fazem o que nós precisamos e merecemos. Ela traz para nós aquilo que nós merecemos, aquilo que nós queremos. Então, tem alguns exemplos de outras doenças que a gente sabe que são causas emocionais. Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês, que são várias. Por exemplo, a gente fala de acidentes, né? Os acidentes de veículo mesmo. Eles têm normalmente, é uma crença de que tem necessidade de castigo, de que outras pessoas o atinjam, né? Você vê que tem gente que se envolve sempre em um ou outro acidente nesse sentido aí, porque não é que ela sente a necessidade de receber o castigo da outra pessoa, uma violência cometida por outra pessoa, né? E a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar isso, precisa tentar enxergar por um outro ângulo com as ressignificações que fazemos. As alergias, por exemplo, são agressividade reprimida. Não consegue atacar, aí é atacado pela alergia. As amidalites, lembra? Criatividade reprimida, incapacidade de expressar, de se expressar, de colocar a raiva para fora. A ansiedade, como nós falamos, vocês veem, a ansiedade é a projeção no futuro, eu esperar o futuro antes que ele aconteça. Eu estou vivendo lá na frente. Então, é um medo da vida, é um medo de lá. Então, eu fico vivendo aqui aquilo que ainda está por vir e eu nem sei se vai ser daquela maneira que eu estou vivenciando nessa ansiedade. Aí tem a apendicite, que está relacionada ao medo da vida, de enfrentar os problemas, então não quer enfrentar o problema, a apendicite vai inflamar. A artrite é o criticismo, o julgamento de si, o perfeccionismo, a inflexibilidade vai dar as artrites, né? Olha para vocês verem, é a rigidez, né? Ali. Asma, incapacidade de nos doarmos, o desejo de manipular. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas ela tem asma, é tão boazinha. Ela é boa, mas e dentro, lá dentro, como que está essa capacidade de se expor para o mundo, de se colocar no mundo? Então, é um desejo de manipular que muitas vezes a pessoa não faz e aí provoca asma. O câncer é o ressentimento, a desilusão, a tristeza, provoca câncer. A gente precisa lembrar o tempo todo que
existem as questões do DNA, existem as questões que vêm de lá, mas elas também são um processo de aprendizagem dos sentimentos. Quais sentimentos lá atrás, na nossa genética, não foram curados nas emoções, que trouxeram para nós, no físico, nesse tempo? Então, vamos lembrar sempre disso. As coceiras é aquela pessoa que quer sair do próprio corpo, ela não gosta de estar ali, ela quer sair da própria pele por algum motivo, não, não necessariamente porque ela não gosta do físico que tem, às vezes porque não gosta de estar naquele lugar onde vive, naquela situação por qual passa na vida, então vai gerar coceira. As cólicas menstruais, a mulher, ela já é muito reprimida, né? Ela já é muito cobrada na sociedade. Então, a cólica menstrual é essa rejeição da condição de ser mulher, o medo e a culpa de ser mulher. Quantas cargas as mulheres vêm trazendo ao longo da história, de serem vítimas, de serem maltratadas? Então, a condição de mulher é muito pesada. E aí, as cólicas menstruais aparecem. E os problemas de coluna, a gente falou, né? É a incapacidade de se apoiar, a falta de confiança na vida, que gera essas dores, né? Os problemas na coluna. A conjuntivite, a raiva do que está vendo. Então, eu não quero ver, a conjuntivite aparece. Lembra quando eu falei dos olhos? Os olhos, quando eu não quero ver, quando eu não quero enxergar alguma coisa, a vista fica turva. Alguma coisa acontece na nossa visão. Então, quando a gente sente alguma coisa aí, nós precisamos buscar o que eu não quero ver, o que eu não estou conseguindo enxergar. E aí vem os problemas do coração, que é o que eu falei, né? A incapacidade de demonstrar amor real, a incapacidade de demonstrar alegria, de ser alegre de fato. Muitas vezes, reparem que as pessoas que têm problemas de coração, muitas vezes elas são fechadas em si. Reparem que, por mais que às vezes elas tenham uma vida social bacana, comecem a reparar nas entrelinhas dessa vida. Você vai perceber uma falta de alegria real. Às vezes tem aquela alegria superficial. E se a gente começa a perceber mais, olhar mais, enxergar mais o outro com a empatia, a gente consegue enxergar a outra pessoa. E as diarreias são o medo, a fuga. Lembra lá na prisão de ventre? É por aí. Tudo que dá aqui, quando a gente está nervoso, né? A gente sempre tem diarreia. Normalmente a gente tem diarreia. Então é isso. É a fuga, é o medo, é o medo de não dar conta, né? De ser incapaz naquela situação. Então vai gerar as diarreias. As enxaquecas, por sua vez, elas são um desejo de controle, desejo de controlar, as incapacidades de expressar a nossa raiva, mas também são as nossas repressões sexuais. São as repressões daquilo que a gente não nos coloca enquanto seres sexuais. E aí as enxaquecas aparecem. Os furúnculos, eles trazem um fundo emocional da raiva. Saiu aquele monte de coisa em você, né? A raiva, ela tá pipocando em você, ela tá saindo de você, né? As gastrites são as dificuldades para nós conseguirmos lidar com os aborrecimentos, com as situações cotidianas, não sabemos lidar com esse aborrecimento, aí vem a gastrite. As gripes, é quando a gente absorve a negatividade do ambiente, os conflitos, a gente traz para dentro de nós os conflitos. E aí a gripe exala, a gripe sai, ela aparece. O joelho, ele quer dizer orgulho. Se você está aí com dor no joelho, saiba, procure saber onde está o seu sentimento de orgulho e em qual situação ele está. As labirintites, elas são o medo de não estar no controle, é a sensação de desorientação da vida, é a questão da tontura, né? Que a labirintite também traz a tonteira, o desequilíbrio. Então, eu não estou no controle de alguma coisa, eu não tenho a sensação de que posso controlar, então eu estou desorientado na vida. E aí a labirintite vem. A obesidade, ela traz aquela necessidade de se sentir protegido ou de se tornar maior para conseguir enfrentar as situações da vida. E lá na constelação sistêmica também tem relação com a mãe.
quando aquela pessoa não consegue enxergar a mãe da maneira que deveria. Eles até colocam assim, comeu a mãe, né? Engoliu a mãe, não permitiu que a mãe se aproximasse. Isso na constelação sistêmica. Aqui, quando a gente fala de físico e emocional, tem essa necessidade de se sentir protegido, aquecido, né? E a pessoa engorda para ficar protegida. E muitas vezes a pessoa nem come muito, mas ela engorda muito, ela incha, porque ela faltou a proteção para essa pessoa em algum lugar, de alguma maneira, ou para alguém da sua ancestralidade. E aí as prisões de ventre, que eu falei, sobre o abandono, a necessidade de não largar, né, as velhas ideias, né, de reprimir as energias, e inclusive as energias sexuais. Quando reprime, também dá prisão de ventre, além da enxaqueca, imagina. Os reumatismos é quando a gente se coloca na posição de vítima, quando a gente sente amargura, então vem os reumatismos pelo nosso corpo. A sinusite, ela relata ou retrata as nossas irritações. É tanto que a sinusite é uma irritação, né, na nossa face. Então, ela é uma sensação ela traz a sensação da irritação ou da irritabilidade. As verrugas, elas são a expressão do ódio acumulado, vocês sabiam? Então, assim, ó, o ódio acumulou e você pipocou de verruga. Então, que ódio é esse? Do que você tem tanta raiva? As verrugas aparecem. Os vícios são uma fuga. Eu quero fugir de alguma situação. Na constelação sistêmica, traz que os vícios também estão relacionados com os pais. Na verdade, na constelação sistêmica, sempre está relacionado com os ancestrais. Então, é preciso curar lá, verificar o que não foi curado lá para curar no atual, no hoje. Né? E a depressão, que é o grande mal do século, o grande mal da atualidade, é a raiva da vida. Você não gosta da vida, não sente que essa vida está te trazendo prazer, está te trazendo algo importante. Então, essa raiva da vida deprime, te deixa triste, te deixa para baixo, te deixa querendo voltar para o passado, né? Que a depressão é isso, é voltar para o passado. Então, ela veio por último justamente por causa disso. Eu não vou falar mais não, tem muitas outras doenças, mas eu escolhi algumas para que a gente pudesse refletir um pouco, né? E a depressão eu coloquei por último porque ela é esse mal social que, inclusive, no momento atual que estamos vivendo, ela tem se intensificado justamente por raiva da vida. Quem quer viver numa situação pela qual estamos passando nesse momento na cultura, né? Em todos os lugares do mundo. Então, ela acomete grande parte da população, e essa cultura de reprimir as nossas emoções, que a gente vive o tempo todo, ela acaba por desencadear em todos nós um certo grau de depressão. Por exemplo, essa necessidade ou essa imposição de que a gente tem que estar nas redes sociais todos os dias. A gente às vezes não gosta, a gente às vezes não quer, mas somos empurrados. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que se ela não entrar numa rede social, ela não vende os produtos, e não vendendo os produtos, ela não tem como sustentar a família. Então, isso pode gerar depressão. Então, a pessoa tem que trabalhar isso, que ela tem que fazer somente por necessidade. Eu gostei muito da maneira como ela lida, porque ela falou que no final de semana ela nem pega nem celular, não liga nada, porque é o momento dela. Então, ela está conseguindo equilibrar essa raiva da vida, né? E por isso, talvez não entre na depressão, não chegue à depressão, justamente por se cuidar. E para a gente começar, né, a finalizar isso aqui, que eu acho que eu falei muito hoje, Osho, ele salientou que sofrer de depressão significa simplesmente que você está se reprimindo demais. Então, quando a gente se expressa, faz uma catarse de tudo que está reprimindo no nosso inconsciente, a gente nós nos tornamos mais sãos, nós nos tornamos mais saudáveis. Então, Osho também também colocou que o que a gente precisa é tentar equilibrar as nossas emoções para que a saúde venha, para que a saúde física aconteça.
E o Deepak Chopra, que é o médico indiano que nós conversamos, ele diz que um surto de depressão, ele pode arrasar o nosso sistema imunológico. E, ao contrário, apaixonar-se pode fortificar tremendamente aí esse sistema imunológico, né? Então, a alegria e a realização, ela nos mantém saudáveis e vai prolongando a nossa vida, né? Se você recorda uma situação de estresse agora, você vai trazer nesse momento, nesse fio de pensamento, toda a liberação do fluxo de hormônio destrutivo que você usou e que você gastou lá naquele momento propriamente dito que aconteceu o estresse. Então, o que a gente tem que tentar fazer é não nos recordarmos dos momentos em que vivenciamos estresse e tentarmos não vivenciar na frente, tentar equilibrar. Se você vir que vai participar de uma situação de estresse, já vai tentando se colocar na sua posição emocional de equilíbrio e de bloqueio daquela situação, muito complicado, mas a gente consegue. Então, nessa altura, vocês devem estar se perguntando aí, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer para evitar ou tratar tantos males e tantas coisas que estão relacionadas à minha dor física e como que eu vou prestar atenção em tudo isso? Mas a resposta é tão simples quanto a pergunta. É modificando o nosso hábito de vida no dia a dia, é modificando não apenas as nossas questões físicas, fazer ginástica, ir para academia, uma caminhada, não é só isso. A gente precisa começar a educar e a exercitar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas crenças. E principalmente, lembra daquela coisa da crença limitante? Começarmos a quebrar essas crenças devagar, um dia após o outro. Porque nada é fácil, né, gente? Nada é fácil. Mas se a gente tentar todos os dias, nós vamos conseguir. Por quê? Porque é difícil, não significa que nós vamos desistir, que nós não vamos tentar e que nós não vamos conseguir. Se conseguir um tantinho assim, bem pouquinho, já é um grande avanço. Porque até então nós estávamos com os nossos olhos vendados, não estávamos enxergando, e a partir do momento que a gente começa a enxergar, a gente começa a praticar o exercício diário e começa a nos colocarmos nessa posição. E isso só se pode ser feito de dentro para fora. Não tem ninguém que pode fazer por nós. Por isso que muitas vezes muitos médicos colocam para a gente a necessidade de nos colocarmos nessa posição de demonstrar a nossa emoção no lugar certo e da maneira correta, modificando os nossos hábitos da melhor maneira possível, da maneira que nós consigamos modificar. Então, para finalizar aqui, né, que eu acho que eu falei muito, as terapias e práticas integrativas, elas estão exatamente nesse campo, que são as PICs, né? Um belo exemplo de possibilidade para que a gente inicie as nossas perspectivas de vida saudável, porque as terapias integrativas, elas são terapias que visam o campo holístico, né? Ver o ser como um todo. Então, ela vai considerar os nossos níveis físico, mental, emocional, social, energético, que vai estar fortalecendo o nosso corpo físico. E eu não falei antes, mas o SUS autoriza e aprova, disponibiliza também 29 práticas para as unidades de saúde do país inteiro, né? Para que essas terapias, essas 29 terapias sejam oferecidas nos postinhos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Porém, nem todos os municípios aderem a esse contrato, né, para contratar os profissionais capacitados para trabalharem nas unidades básicas de saúde, e é por isso que muitas vezes muita gente não conhece, muita gente não sabe da oferta, né, dessas terapias. As pessoas desconhecem que muitas dessas terapias existem, e elas tem na cidade, em Minas, em muitas cidades, algumas unidades de saúde já conseguiram já descobriram que muitas pessoas deixaram de usar medicamentos alopáticos,
Claro que com todo o controle, né, da medicina convencional, é um trabalho conjunto, porque as terapias já vem dizendo, são complementares, são terapias integrativas e complementares. Então, elas complementam o trabalho da medicina convencional, e aí os médicos e os terapeutas juntos vão observando essas pessoas, vão fazendo as terapias, e à medida que elas vão melhorando, os alopáticos vão sendo retirados, e elas vão se tratando com as terapias, que é a confirmação de que nós estamos, precisamos melhorar a nossa saúde emocional. Eu agradeço muito a vocês e é isso que eu tinha para dizer hoje. Vocês têm algo para dizer? Sem problema, Laura, sem problema.